Eu vi que não está ligando, por isso que eu estava tentando ligar. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Amém? Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 7, o texto sagrado diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus, aqui está a tua palavra, fala por meio dela aos nossos corações e faz aquilo que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos hoje, até por ser o mês de dezembro, a última série de mensagens do ano. Nós a intitulamos de O Espetáculo do Natal, e nós vamos ter as mensagens, e no dia 24 teremos a apresentação do musical de Natal, também intitulado O Espetáculo do Natal. E nós vamos falar sobre isto, porque entendemos que o fato de Deus ter deixado a sua glória e se tornado homem foi algo espetacular e continua sendo algo espetacular. A história do nascimento de Jesus, narrada na Bíblia, não foi registrada, meus amados irmãos, apenas objetivando inspirar pessoas para encenarem um espetáculo. E aqui eu falo de espetáculo literalmente falando, né? As pessoas têm feito encenações do nascimento de Jesus. O objetivo de o nascimento de Jesus ter sido relatado na Bíblia é para que nós saibamos que a encarnação do Deus vivo se deu para salvar pecadores. Pecadores que não fizeram absolutamente nada para merecer a salvação. Como nós lemos, o evangelista Lucas narrou como ocorreu o nascimento de Jesus, os eventos que envolveram o nascimento de Jesus. E na sequência da sua narrativa, nós não lemos, mas no versículo 11 consta que aquele evento se tratava do nascimento do Salvador. Mas, queridos, para que nós entendamos o evento narrado pelo evangelista, é necessário que retrocedamos na história da humanidade. Nós devemos voltar ao relato incerto no capítulo 3 do livro da Gênesis, para nos lembrarmos de que após a queda dos nossos primeiros pais, Deus disse para Adão o seguinte, capítulo 3, verso 17 de Gênesis: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. O que Deus disse a Adão, meus amados, nesse relato constante no livro da Gênesis, foi que ele, Adão, não teria mais uma vida de tranquilidade absoluta. Ele teria aflições, enfrentaria aflições, dificuldades e, sobretudo, iria viver uma vida sem sentido, nada iria satisfazê-lo. E ainda, o que era mais grave, ou o que foi mais grave, a vida, a partir daquele momento, teria um término, ou seja, Adão se tornou mortal. Vejam que o Senhor diz que ele faria tudo aquilo até que volte à terra, em outras palavras, até que seja sepultado na terra. Não haveria mais uma vida de desfrute do jardim plantado por Deus no Éden. No versículo 23, ainda do capítulo 3 do livro da Gênesis, consta que o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Foi expulso do jardim do Éden. Alguém pode, certamente, dizer, certo, mas o que é que eu tenho a ver com a falha de Adão? E a resposta é simples. O pecado de Adão, queridos, é chamado de pecado original. Foi o primeiro, vamos dizer assim. Foi o princípio de tudo. E todos os que descendem de Adão, e entre eles estamos nós, herdaram uma natureza pecaminosa e são, portanto, pecadores. Essa natureza pecaminosa de todos nós é teologicamente chamada de pecado atual. O pecado original foi pecado cometido por Adão e nós temos uma natureza que nos leva a pecar, é o chamado pecado atual. Segundo o magistério do Dr. William Ames, o pecado atual reflete o pecado original da mesma maneira que a filha reflete a mãe. E aí ele acrescenta que como o pecado atual flui do pecado original, como um ato flui de um hábito, ou como a má conduta de uma pessoa resulta da deficiência de sua natureza. Ou seja, vou repetir, o pecado atual flui do pecado original, como um ato flui de um hábito. Ou como a má conduta de uma pessoa resulta da deficiência da sua natureza. Temos uma natureza, moralmente falando deficiente. Todos nós temos defeitos de caráter. Uns mais, outros menos, uns mais graves, outros aceitáveis por nós, mas todos nós temos esses defeitos. Em outras palavras, o pecado original praticado por Adão se propagou para a posteridade, tornando todos, consequentemente, pecadores como ele o foi. Pois bem, essa vida mortal e sem sentido voltaria a ter sentido não por causa das atitudes das pessoas, mas porque Deus decidiu que iria abençoar a humanidade, segundo o propósito dele, não segundo as nossas ações, mas segundo o propósito dele, por meio de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, para que esse propósito se tornasse realidade, o seu Filho amado deveria nascer como homem para que, por meio dele, de Jesus Cristo, pudéssemos ser abençoados com a vida eterna e, consequentemente, nossas vidas
passarem a ter sentido. Quem dá sentido às nossas vidas é o Senhor Jesus. Apesar das aflições que continuam a ocorrer, não somos poupados delas. O propósito de Deus dizia que não iria haver, como de fato não há, mais desespero, porque, embora ainda sujeitos à morte, como fruto do pecado original, morte física, não haverá mais a partir, melhor dizendo, do nascimento de Jesus, o que se chama de consumação da morte, que é a morte eterna. Não haverá morte eterna. A morte física é apenas o começo, como diria a mãe de Forrest Gump, no filme que tem o mesmo nome. A morte é apenas o início. E aqui o início de uma nova vida, a vida eterna. Por isso é tão importante meditarmos na narrativa do nascimento de Cristo, porque a partir dele, do nascimento de Jesus Cristo, o propósito de Deus de adotar pecadores como seus filhos, vejam que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, disse que nós seríamos adotados como filhos de Deus, antes criados à sua imagem e semelhança, criaturas. Agora, a partir de Jesus Cristo, filhos de Deus adotivos. E para que é importante isso, porque o propósito de Deus, como eu dizia, de adotar pecadores como seus filhos, se tornou realidade para nós. Foi a partir de Cristo que isso se tornou realidade. E entendendo isso, meus amados, nós não podemos deixar de olhar para o objetivo e também para os detalhes do evento do nascimento de Cristo, como um evento, repito, espetacular. Veja alguns detalhes que constam no texto que nós lemos. Em primeiro lugar, Deus escolheu um casal de pouquíssimas posses para serem os pais humanos de Jesus. O homem era um carpinteiro e a mulher, como era costume da época, cuidava do lar, da casa. Alguém poderia argumentar que o fato de o pai humano de Jesus ser um carpinteiro não significa dizer que ele seria pobre, até porque poderia ser um profissional bem-sucedido. No entanto, o versículo 24 do mesmo capítulo 2 que nós lemos, narra que quando eles foram apresentar Jesus, consagrar Jesus ao Senhor, levaram como oferta um par de rolinhas ou 2 pombinhos, verso 24, conforme diz o texto, constava na lei prescrita por Moisés. Por sua vez, se nós compulsarmos o livro de Deuteronômio, ou melhor, de Levítico, que é onde constam as prescrições legais, nós veremos no capítulo 12, do verso 6 ao verso 10, que o oferecimento de 2 pombinhos ou de 2 rolinhas era uma alternativa para os que eram pobres. Vamos ler o texto. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, ela ficará pura. Então, fica claro que a oferta oferecida pelos pais de Jesus era a oferta que era oferecida por aqueles que não tinham posses. E isto torna o evento ainda mais espetacular, o evento do nascimento de Jesus, porque eles não tinham certamente nenhum plano de saúde do tipo Jerusalém Média ou Belém Média, ou não tinha nenhum plano de, hoje a gente chama assistência vida e pós-vida, né? Tipo, sei lá,
vai com Deus, coisa do tipo assim, ou Rosa de Saron, para a gente falar de um negócio mais bíblico. Eles tinham que depender de Deus. E eles eram extremamente dependentes do Senhor. E a prova disto, queridos, e aí isto é um outro fato espetacular que deveria servir de modelo para todos nós. A prova disto é que nós estamos falando de um casal que temia e obedecia a Deus. Numa sociedade legalista, por exemplo, Maria, que era uma jovem virgem, encontrou-se grávida sem ter tido relações sexuais com o seu marido. No entanto, quando questionou o anjo que lhe anunciou o nascimento de Jesus, que lhe anunciou que ela ficaria grávida, ela perguntou como seria possível ficar grávida sem ter tido relações sexuais com seu marido, e depois de ouvir a explicação de como o Espírito Santo iria gerar no ventre dela o menino, ela disse o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Meus amados, quantas mulheres existem nos dias atuais que exaltam Maria, a Maria, mãe de Jesus, mas são extremamente desobedientes a Deus e taxam a Bíblia de machista, de legalista, não colocam em prática os preceitos do Senhor em suas vidas, não se submetem à vontade de Deus, são impiedosas. Se a maioria das mulheres que exalta Maria fosse obediente ao Senhor, como Maria foi, muitos problemas que existem seriam evitados. Se a maioria das mulheres que tem por aí, que são devotas de Maria, vivessem, eu não estou dizendo que tem agora que engravidar do Espírito Santo ou viver, eu estou dizendo o princípio, falando do princípio, tementes a Deus e obedientes a Deus e que colocam em prática a palavra de Deus. Se a maioria fizesse isso como Maria fez, se seguisse o exemplo de Maria, não haveria tantos problemas. A maioria dessas mulheres exige que prevaleça a vontade delas em detrimento da vontade do Senhor. Por sua vez, há homens que são devotos de José, mas são levianos e vivem fazendo pré-julgamentos de suas esposas e vivem à revelia da vontade de Deus. O evangelista Mateus narrou que quando José soube que Maria estava grávida, mesmo sem saber que se tratava de um filho gerado pelo Espírito Santo, não quis macular a imagem dela. Vejam o que diz o texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e nós sabemos que a palavra justo aqui tem a ver com aqueles que são reconciliados com Deus, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vejam quanta a diferença dos homens dos dias atuais. Alguns, no lugar de Jesus, diriam: ah, não, Senhor, isto não. Quem vai acreditar nessa história que ela está grávida do Espírito Santo? Quem é o besta que vai acreditar nisso? Eu vou ficar conhecido como alguém que foi traído e ainda vou ter que criar o filho de outro homem, é o que vão dizer de mim. E eu não vou fazer isso. Muitos detalhes diriam assim. Muitos vivem a revelia da vontade de Deus nas mais variadas coisas, e as atitudes de José e Maria foram espetaculares, porque eles ensinaram para cada um de nós o que é viver na dependência de Deus, o que é viver uma vida piedosa, mesmo em situações extremamente difíceis, se submeteram à vontade de Deus, um exemplo de obediência ao Senhor para cada um de nós.
A segunda coisa que a gente pode inferir do texto que lemos é que ele nos ensina como Deus tem o controle da situação. Foi determinado, lemos no princípio, que houvesse um recenseamento e, diferentemente dos dias atuais, dos quais o recenseador do IBGE vai até a nossa casa, naquela época, aqui é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como era Belém, era IBGE também, Instituto Belemita, vamos dizer assim, de Geografia e Estatística. Se existisse, mas não existia, eles teriam que ir até o lugar de onde eram originários para fazerem o recenseamento. E José e Maria foram até Belém, é o que diz o texto que nós lemos, porque José era da família de Davi. O profeta Miqueias havia profetizado o seguinte, séculos antes: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, havia uma profecia de que o Senhor Jesus iria nascer em Belém. E o evangelista, como nós lemos, narrou que José e Maria foram para Belém, estando ela grávida. Porém, queridos, nós precisamos entender que o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, não ocorreu porque aquele governante tivesse consciência de que Maria estava grávida do Espírito Santo e que o Senhor Jesus deveria nascer em Belém. Não, ele o fez como um ato governamental administrativo. Havia, como há até hoje, em determinados períodos, o recenseamento. Inclusive, o texto mostra que o primeiro recenseamento tinha acontecido por decreto de outro governador. Só que Deus tem o controle da história, e enquanto aquele governante estava pensando na organização estatal, Deus estava agindo por meio dele, conduzindo a história, de modo que o que havia sido predito pelo profeta Miqueias se cumprisse. E é isso que nós precisamos ter como certeza. Deus tem o controle da história e nada o pega de surpresa. Ele usa pessoas comuns e situações cotidianas para fazer valer a sua vontade. Narra o texto que os hotéis da cidade estavam lotados e aquele casal teve que se hospedar em uma hospedaria improvisada, num estábulo, que aqui entre nós é conhecido como curral, o local onde Jesus nasceu. E o bebê foi colocado num berço também improvisado, uma manjedoura, que aqui no Nordeste, pelo menos ali em Livramento, ou em outros sítios que tem por aqui, a gente chama de coxo, é onde coloca a ração dos animais. Aliás, como registro, há que ser dito que alguns estudiosos ensinam, porque quando a gente fala em curral, e aí o espetáculo do Natal, como nós aprendemos, se tornou uma coisa que não está na Bíblia. Na Bíblia não diz que tinha vaca, que tinha animais ao lado de Jesus. Na Bíblia não diz que o galo cantou quando Jesus nasceu, sempre o galo para pregar mentiras, né? Não diz, tá certo? Essas coisas foram sendo incorporadas, e eu estava conversando, uma vez nós estávamos em Belo Horizonte numa reunião da Aliança, e depois fomos almoçar, e era mês assim de dezembro, e tinha lá uns presépios bonitos, e nós ficamos olhando, e eu acho bonito, e eu disse: vocês sabem que isso aqui não está na Bíblia, eram todos pastores. Aí um olhou para mim e disse: rapaz, tu agora tirou de mim uma fantasia que eu tinha, uma coisa que eu tinha aprendido tão legal. Eu disse: sim, mas não está na Bíblia, não é? Não está na Bíblia. E alguns estudiosos ensinam que os viajantes pobres eram abrigados nos estábulos
tá certo? Que poderiam, os estábulos aconteciam de várias formas, aqueles currais. Alguns eram escavados em rochas de densidade fácil, mole, e eles escavavam, faziam uma espécie de caverna e botavam lá dentro. Alguns outros já eram instalados em cavernas que existiam, e alguns eram construídos em alvenaria. E na época de alta temporada, eles ensinam também que as pessoas utilizavam aqueles estábulos como hospedarias alternativas. E vejam que o texto diz que eles ficaram hospedados. Jesus nasceu no estábulo porque não tinha vaga nos hotéis da cidade. É o que diz o texto. Eram lugares desconfortáveis, é verdade, precárias as instalações, mas eram limpas, eles limpavam. E os viajantes que não tinham dinheiro, quando viajavam mesmo em época de baixa temporada, mas quando viajavam com os seus animais, se hospedavam junto com os animais, porque não tinham como pagar hotéis. Estes são registros que são feitos pelos estudiosos a partir de análise de relato dos pais da igreja. E é apenas para registro aqui que eu estou dizendo isso. O que fica de lição, na verdade, é que Deus, repito uma vez mais, é até redundante dizer que eu estou repetindo uma vez mais, mas o que fica de lição é que Deus usa situações cotidianas e usa pessoas comuns para fazer coisas espetaculares. Por isso, meus amados, não devemos ficar insatisfeitos, reclamando, quando Deus, permite que enfrentemos situações as quais não gostaríamos de enfrentar, porque, embora difíceis, Ele continua no controle da situação. Podem ter certeza disso. Os judeus, por exemplo, tiveram dificuldades em aceitar Jesus como o Messias, como aquele que eles esperavam, porque esperavam que ele nascesse como um príncipe, em uma família de posses, de classe alta, e que os libertasse do jugo dos romanos. Deus, no entanto, escolheu uma família pobre, como nós vimos, e usou uma situação aparentemente difícil para trazer ao mundo aquele através do qual as pessoas poderiam ser salvas da perdição eterna. E isto nos leva à última e talvez mais importante lição nesta manhã que podemos extrair do texto. O Filho de Deus, por amor de nós, ao encarnar, ao se tornar homem, se humilhou ao máximo. Porque, além de assumir a condição de humano, que já era uma humilhação tremenda, porque deixou a sua glória, o fez em situações extremamente adversas e em todos os sentidos. Eu não estou falando apenas das adversidades do evento do seu nascimento, de lugar, instalações precárias, de pobreza, não. Mas eu estou falando da sua vida, porque o autor da carta aos Hebreus ensinou que ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Obviamente, sem pecado. É o que diz o texto lá. E isto, segundo a lição do autor da carta aos Hebreus, faz com que ele se compadeça das nossas fraquezas. É o capítulo 4, verso 15 da carta aos Hebreus. Ele sabe como nós somos, ele sabe das nossas fraquezas, e ele suportou tudo isto, toda esta humilhação, toda aquela humilhação, em obediência ao Pai, que tinha como único propósito, único e principal propósito, e se era o único, era o principal, alcançar os que estavam perdidos por meio do seu Filho amado. Aquele pecado original cometido por Adão, que foi transmitido para todos nós e que fez com que nos tornássemos mortais, que fez com que nós tivéssemos vidas aflitas,
aquele pecado que expulsou o homem da vida tranquila que Deus havia projetado, tinha solução, e a solução é Jesus Cristo. Ele assumiu a forma de homem para nos salvar da perdição eterna. Esse espetáculo, meus amados, do nascimento de Cristo, trouxe como consequência algo ainda mais espetacular, pois assim como Jesus foi extremamente humilhado, foi também extremamente exaltado, porque foi à cruz, venceu a morte e tudo em obediência ao Pai. Aliás, vejamos o que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, disse: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana como homem. Ele se humilhou, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, por esta razão, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, o nascimento de Jesus foi um evento espetacular, porque ele nasceu em razão de Deus amar cada um de nós. O nascimento de Jesus foi a forma usada por Deus para dar sentido às nossas vidas. Não há prazer numa vida sem Jesus. No máximo, há momentos de prazer, mas não uma vida de prazer. Numa vida sem Jesus, há fugas momentâneas de um suplício permanente, mas não há prazer permanente que torna o suplício momentâneo. O verdadeiro sentido do Natal é que ele, o que nasceu, dá sentido às nossas vidas. Antes de Jesus, a humanidade, eu quero deixar isso mais claro mais uma vez, a humanidade era como um órfão que vagava na vida sem ter identidade, sem ter para onde ir, sem ver sentido algum em existir. Entretanto, segundo os escritos do apóstolo Paulo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nossas vidas passaram a ter sentido porque fomos adotados por Deus, e quem viabilizou essa adoção não foi o Conselho Tutelar de Campina Grande, nem foi a Secretaria de Serviço Social do município de Campina Grande ou de qualquer outro município. Foi Jesus, que nasceu exclusivamente para este fim, que obedeceu ao Pai, se submeteu ao propósito dele para que nós fôssemos alcançados. Se uma pessoa não descobre isto, vê o nascimento de Jesus apenas como um espetáculo cenográfico. Agora, quando ela descobre isso, se a pessoa descobre isso, ela não vê apenas como um espetáculo cenográfico, ela vê como um espetáculo que gera vida, que dá sentido na sua vida. E não há sentido na vida se não estivermos em Jesus Cristo. Se não houver sentido para as nossas vidas, não há sentido no nascimento de Jesus. O mundo já observaram como o mundo é meio paradoxal? O mundo se refere a Jesus, lembrando dele em duas datas, totalmente paradoxais. Uma é o espetáculo do nascimento dele, a outra é o espetáculo da morte dele. Uma
é fazer espetáculos natalinos, a outra é fazer espetáculos da paixão. O nosso foco aqui, no entanto, é o nascimento dele, o que nós chamamos de Natal. E o Natal jamais passará, meus amados, de uma data comemorativa, enquanto as pessoas estiverem lembrando de Jesus apenas porque ele nasceu nesta data, apenas por isso. É como alguém que lembra do nascimento de outra pessoa e faz uma festa de aniversário. Vai ser apenas isso. No momento em que as pessoas vivenciarem os ensinamentos pregados por Jesus, no decorrer da sua vida ministerial, no momento em que elas se submeterem, quando eu falo elas, falo do mundo, aos mandamentos de Jesus, o Natal vai deixar de ser uma festa que motiva a bebedeira, a troca de presentes, a comilança, para se tornar uma festa que marca a data em que as nossas vidas passarão a ter sentido. Eu não estou me levantando contra comida, não, contra ceias, contra essas coisas. Aliás, se quiserem me convidar, eu irei, tá certo? Com o maior prazer. Não estou me levantando contra, me insurgindo contra a troca de presentes. E se quiserem me dar, eu aceito. E já fica a dica. Tá certo? Nada disso. Mas eu estou dizendo que tudo isso é feito apenas como se fosse uma festa normal, sem se atentar para o sentido, para a motivação do nascimento de Jesus. Se nós não contemplarmos o nascimento de Jesus sob essa ótica, este Natal, este mês, é uma boa ocasião para refletirmos sobre o nosso relacionamento com Jesus. Se esse relacionamento existe ou não. E se ele existe, esta é também uma ocasião excelente para refletirmos como é esse relacionamento. É um mero relacionamento religioso ou é um relacionamento de subsunção à vontade do Senhor? Qualquer que seja a resposta, queridos, o evento do nascimento de Jesus é propício para a decisão que precisa ser tomada. É propício para que nós, de fato, tomemos a decisão que precisa ser tomada, pois se trata do nascimento daquele que nasceu para dar sentido às nossas vidas. O Natal é algo espetacular por isto, não é apenas, e olha que eu sou uma pessoa que gosto demais de iluminação, gosto dessas coisas. Lá em casa a gente monta a árvore de Natal no mês de outubro, logo no início, e só desmonta lá no final de janeiro, e se deixar ainda passa mais tempo, é porque não deixam, principalmente Belinha. Se eu der bobeira eu saio, quando chegar ela já guardou, não é? Mas assim, eu gosto dessas coisas, eu gosto do clima natalino, eu gosto de tudo que é feito, mas eu gosto sobretudo, porque o Natal é a data em que comemoramos o nascimento daquele que mudou a minha vida, que mudou as nossas vidas, que deu sentido às nossas vidas. Estávamos perdidos e fomos achados, porque Deus, segundo o seu propósito, resolveu enviar Jesus para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome dele. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor para conosco. A tua palavra nos diz que o Senhor nos amou primeiro e o fez sem que merecêssemos. Só a nossa natureza pecaminosa já nos condena à perdição eterna. Mas o Senhor nos amou e enviou Jesus para nos trazer vida e vida em abundância. E ainda nos dá tantas outras coisas, porque ele nasceu, viveu e foi à cruz para vencer a morte. E o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, quanto mais as demais coisas não nos dará. Então tu tens cuidado de nós, mas nada se compara
ao teu amor revelado em Jesus Cristo, que nos impediu da condenação eterna. Diz a tua palavra que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Que reflitamos nisto e que vivamos segundo a tua vontade, que aprendamos com o exemplo de José, de Maria, homem e mulher extremamente obedientes a ti, dependentes de ti, que aprendamos que em todas as situações tu tens o controle, nada te pega de surpresa, e que tudo tu usas para o cumprimento dos teus propósitos. Louvado seja o teu santo nome. É assim que oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados,